Vamos entrando, tomando os nossos lugares para a gente poder começar o culto dessa manhã. Nossas Bíblias, já vai tomando aí o seu lugar. Graça e paz do Senhor Jesus. Seja uma manhã de bênção, de adoração ao nosso Deus. Senhor nos abençoe, fale conosco de uma maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Vai tomando aí os seus lugares. Nós vamos iniciar esse texto dessa manhã lendo o Salmo 15. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo número 15. O título aqui na minha Bíblia está: O que Deus espera do seu povo. Salmo número 15, o que Deus espera do seu povo, um salmo de Davi. E a gente vai fazer a leitura dessa palavra nessa manhã. E eu quero te convidar a ler esse texto, ouvindo essas palavras, Deus falando com você, o que Deus espera de você nessa caminhada, o que Deus espera de você, não apenas nessa manhã, mas no decorrer da sua vida, em nome de Jesus. Salmo 15, versículo número 1, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Quem age dessa maneira não se abala. Ontem nós líamos ali o texto do dia do nosso propósito de 50 dias de restauração, e o texto que lemos ontem de Isaías capítulo 54, versículo 14 e 15, fala para nós a respeito de uma restauração inabalável, uma restauração estabelecida por Deus. O que Deus tem para fazer na nossa vida, a restauração que Ele tem para operar em cada um de nós, é uma restauração que não retrocede. A libertação que Deus opera, ela não se perde, porque Deus nos abençoa com algo que Ele mesmo estabelece, uma vitória inabalável, uma vida inabalável, e isso que nós lemos aqui nesse salmo vai nessa mesma direção. O que nós recebemos de Deus, se nós guardarmos com cuidado, se nós vivermos com santidade, se nos entregarmos para viver para Ele com toda a alegria do nosso coração, com toda a sinceridade, o Senhor nos garante firmeza na caminhada. E nessa manhã, esses são os nossos votos ao Senhor. Inclusive eu deixo esse convite para você, leia depois o Salmo 15 novamente, mas leia cada versículo e faça votos com Deus. Diga: Senhor, eu vou viver dessa maneira, eu quero viver dessa maneira, que os meus lábios alegrem ao Senhor, que a minha vida alegre ao Senhor, que a minha maneira de caminhar alegre ao Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento aí, erga suas mãos para cá. Vamos orar pelo Isaac, pelo Tiago, entregando os louvores aqui dessa manhã. Deus, nós oramos a Ti, apresentamos os Teus filhos no ministério de louvor, Senhor, que conduzirá a Tua igreja em adoração nessa manhã. Usa, Senhor, com poder e autoridade. Ó Pai, que os louvores ministrados aqui venham nos conduzir a Te adorar, Senhor, com integridade, com sinceridade. Senhor, nós queremos realmente, ó Pai, chegar diante de Ti com toda a alegria do nosso coração, declarando o quanto nós Te amamos, Senhor. Vimos nessa manhã, nesse estudo maravilhoso de Zacarias, que o Senhor é um Deus que expressa aquilo que tem no seu coração sobre nós, que nós possamos também expressar ao Senhor, chegar a Ti, ó Pai, e declarar o que sentimos a seu respeito,
porque nós não queremos, Senhor, guardar isso dentro do nosso coração. Queremos tornar público, queremos mostrar ao Senhor, declarar diante desse mundo o quanto nós o amamos e somos gratos a Ti, Senhor. Que a nossa adoração ela flua nesse lugar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Declara: eu quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. O Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
Aplauda o nome do Senhor. Aplauda e glorifique a Ele. Aplauda e expresse alguma palavra de adoração. Aplauda e abra sua boca e engrandeça o nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, nós nos derramamos diante do Teu altar, Senhor. Derramamos a nossa vida diante de Ti, como uma oferta ao Senhor nessa manhã. Senhor, nós queremos ser a oferta que alegra o Teu coração. Uma vida que realmente, Senhor, venha despertar em Ti uma grande alegria. Uma vida íntegra, uma vida santa. Senhor, continue nos abençoando. Receba a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, como palavras sinceras de corações que Te amam. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, quero chamar aqui o nosso pregador da manhã. Vem cá, Rafael. Rafael vai ministrar a palavra do Senhor nessa manhã sobre as nossas vidas. Que possamos ser abençoados através da vida do nosso irmão. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do Rafael. Cremos, Senhor, que Tu já deu uma palavra ao Teu filho. O Senhor já ministrou o coração dele, algo que será ministrado sobre nós agora. O Senhor venha derramar da Tua unção mais e mais sobre a vida do Rafael, Senhor. Dê ousadia, lança por terra, Senhor, toda barreira nessa manhã. Que nada venha impedir o Teu filho de compartilhar a revelação que o Senhor já liberou sobre a vida dele. Ó Pai, Te apresento também a Tua igreja. Que o nosso coração esteja totalmente aberto, Senhor, para receber na totalidade o que será ministrado aqui nessa manhã, porque cremos que quando a palavra do Senhor é aberta, o Senhor fala conosco, Senhor, que não seja o Rafael, mas que seja o Senhor falando à Tua igreja nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Tecladista. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Bom dia, primeiramente a todos, em especiais aos papais. Feliz Dia dos Pais. Especial também ao nosso pastor. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe sua vida. Saiba que estamos muito felizes em ver o Bernardo aqui nessa manhã. Que as orações que a gente foram feitas aqui na terça-feira, quando o Senhor estava lá com ele, a gente clamou pela vida dele. Nesse momento que ele passou, depois que ele veio ao mundo, teve essas complicações, mas nós ficamos orando aqui. E a gente profetizou que ele estaria aqui um dia, e esse dia chegou e ele seria ser apresentado aqui no altar para honra e glória do Senhor. Então estamos muito felizes em ver ele aí. Amém? Não, confesso aos irmãos que estou um pouquinho nervoso, como sempre, né? A perna está bamba. Essa é a terceira vez que vou estar tendo a oportunidade. E quando o pastor falou comigo, eu não pensei duas vezes, querido. Quando ele falou, preciso que você pode trazer uma palavra, eu não penso duas vezes. Porque eu creio que não foi o pastor, e sim Deus que está dando essa oportunidade. Então eu estou agarrando, querido. Eu estou aqui porque eu creio que Deus é fiel na minha vida e Ele tem um propósito. Não só para mim, mas para você também. A palavra de hoje se encontra em Lucas 24. Vamos ler do 13 em diante. Uma palavra bastante conhecida. Lucas, a partir do capítulo 24, versículo 13. Vou ser bem breve, tá? Vou tomar muito o nosso tempo, o tempo do almoço com os papais daqui a pouco, né? Lucas 24, a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho?
Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. E ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os outros livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem, chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Amém? Somente até aqui. Pode se assentar. Há muitas pessoas em nosso meio que estão como esses discípulos, frios, tristes, frustrados, desanimados, sem confiança no Senhor. Jesus havia morrido para que eu e você tivesse vida, amém? E esses discípulos, eles vão sair de Jerusalém com aquela imagem na cabeça do nosso Cristo, Senhor, o Messias crucificado. A Bíblia vai dizer que esses 2 discípulos, eles não faziam parte dos 11. Eles eram outros discípulos que seguiam Jesus. E eu imagino que esses discípulos certamente viram muitos milagres. Mateus 11, a partir do capítulo 11, do versículo 5, vai dizer: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. Provavelmente, esses discípulos viram essas maravilhas e essas curas. Provavelmente, eles ficaram sabendo do milagre da viúva, do filho da viúva de Naim, quando Jesus ali ressuscita ao tocar no caixão. Provavelmente, eles ficaram sabendo da ressurreição de Lázaro. E por que não eles ficaram sabendo também da ressurreição da filha de Jairo? Pois eles eram próximos daqueles 11 discípulos. Foram 3 anos e meio, se eu não estou enganado, o pastor pode me corrigir, do ministério de Jesus na terra. Então, esses 3 anos e meio, aqueles 2 discípulos provavelmente escutaram a voz do Senhor todos os dias. Todos os dias aqueles discípulos estiveram ali com o Senhor. E o Senhor fazendo milagres, ensinando, pregando, e eles aprendendo a palavra do Senhor, escutando a voz do Senhor. Repare que eles estavam em Jerusalém, mas Jesus só vai se revelar para eles no caminho. E aqui já vai a primeira palavra que eu quero dar para você. Nem sempre Deus vai agir, vai falar contigo na origem ou no destino, mas é certo que no caminho Ele vai falar. Amém? A palavra vai dizer que a palavra em Atos 9 vai falar sobre a conversão de Saulo. Saulo, ele era um perseguidor da igreja.
aprendemos na escola bíblica dominical, na imersão bíblica, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né? Ele sabia de tudo da lei. Saulo, ele estava perseguindo a igreja. A gente aprendeu que a palavra vai dizer que ele estava entrando em casas, pegando homens e mulheres e arrastando para a prisão. Saulo também esteve presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir. Ele estava ali. Certo, mestre? Nosso Rogério com vulgo mestre. Deus abençoe sua vida, irmão. Ele estava ali. A Bíblia vai dizer que ele consentiu aquela morte. E não ficando satisfeito em só ficar em Jerusalém, ele vai falar, não, preciso prender mais discípulos em outro lugar. E ele vai virar para o sumo sacerdote e vai falar assim, ó, preciso de cartas. Preciso de cartas para ir para Damasco, a fim de, se eu encontrar algum discípulo lá, eu possa trazer preso para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que no caminho algo diferente vai acontecer. Repare que ele estava em Jerusalém. Deus podia se revelar para eles ali, para Saulo ali. Ele tinha acesso a tudo. Mas no caminho, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia vai dizer que, chegando perto de Damasco, uma luz do céu vai cair em terra. E ele ouvindo uma voz, vai dizer para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele vai dizer, quem é, Senhor? E Jesus vai dizer, sou eu, Jesus, a quem tu me persegue. Saulo nunca tinha escutado a voz de Jesus. Observe mais uma vez que Saulo estava em Jerusalém, mas no caminho de Damasco foi que o ministério de Saulo começou. No caminho começou a restauração na vida de Paulo. Antes Saulo virou Paulo. Deus age da maneira que Ele quer, querido. Saulo estava indo prender discípulos e voltou pregando o Evangelho. Ele estava indo caçar discípulos de Jesus, mas voltou pregando o Evangelho. Deus age da maneira que Ele quer, querido. Jesus podia muito bem se revelar para Saulo ali em Jerusalém, como eu disse. Eles tinham acesso à sinagoga. Ele podia se revelar ali. Mas o tempo dele é diferente do nosso, querido. Talvez você está preocupada ou preocupado perguntando por que Deus não fala comigo? Por que Deus não responde as minhas orações? Acalma teu coração. Ele nunca saiu do controle. O tempo dele é diferente do nosso. Deus vai agir na hora certa. Eu não sei o caminho que você está percorrendo hoje, mas hoje eu quero te dizer que até no silêncio Deus trabalha por você. Até no silêncio tem restauração de Deus para a sua casa, amém? João capítulo 4, a partir do versículo 24, vai dizer, Deus é Espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores, querido. Deus ele nunca nos abandonou. Às vezes nós que abandonamos Ele no momento da luta. Adorar quando tudo está fácil é mole, né? Está na benção, é fácil adorar. Quero ver adorar no deserto, na dificuldade. É aí que a gente tem que provar para Jesus. Nosso irmão Rogério, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Em uma de suas pregações, eu já tive até a oportunidade de falar para ele numa célula que a gente teve ali na casa do Lucas. E ele falou sobre Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que era constante, era normal para ele fazer isso. E isso eu acho muito tremendo, porque Deus amava ouvir a oração de Daniel. Sabe o que é isso, querido? É intimidade. Deus amava ouvir a voz dele. E o mais tremendo é que antes de Daniel acabar de orar, Deus já mandava um anjo. Daniel está orando, mas Deus já manda um anjo para atender a oração dele. Isso é um nível de espiritualidade lá em cima, querido. A gente precisa buscar essa intimidade com Deus. Às vezes passamos o dia todo sem orar, sem falar com Deus, e o nosso Pai é ali presente do nosso lado. Deus não é um Deus de migalha não, querido. A gente tem que ter um tempo com Ele, a gente precisa tirar um tempo com Ele para falar com Ele.
Será que eu e você tem aproveitado esse tempo com Deus? Deus merece o nosso melhor. Mateus 6, a partir do versículo 6, vai dizer: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai que está em secreto. Então seu pai vê em secreto e o recompensará. Oração é buscar a presença de Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Você tem o melhor pai do mundo, nosso Pai Celestial, amém? Pai de amor, um pai misericordioso, um pai que nunca desistiu de você. Ele não desistiu de Pedro, que negou 3 vezes a ele, quem dirá de nós? Né? Voltando para o texto que lemos, a Bíblia relata que os discípulos iam falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus vai se aproximar e vai ir com eles. Lucas vai relatar que os olhos deles estavam fechados. E estudando esse texto, é interessante, pastor, que Maria, quando vai ao túmulo, ela vai reparar alguém do lado de fora. E ela vai pensar que é o jardineiro. E em Marcos 16:12, nessa mesma passagem, Marcos só vai dizer, ele vai se revelar, e ele vai relatar que Jesus aparece com outra aparência para esses 2 discípulos. Será que Jesus também apareceu para confundir eles como jardineiro? Eu fiquei meditando nisso, porque Maria, ela vai ao sepulcro, ela olha, não acha ninguém, e ela vai olhar, ela vai ver alguém lá de fora, e ela vai pensar que é o jardineiro, e ela só vai saber que é Jesus quando ele falar Maria, aí ela vai se ligar que é ele. E em Marcos 16:12, Marcos vai relatar com esses 2 discípulos que Jesus vai aparecer com eles com outra aparência. Então quer dizer, Jesus, ele suponhando eu, né, ele apareceu ali como um tipo disfarçado, para os discípulos não reconhecerem ele. Mas isso fica para outra oportunidade. Voltando para a palavra, existem coisas tão importantes do nosso lado que os nossos olhos estão como fechados para isso. Não estamos enxergando de fato o que é importante para nós. Às vezes nossos olhos estão fixos nos problemas, naquele boleto que está vencendo, meu Deus. E não notamos que Jesus sempre esteve do nosso lado e que só precisamos confiar nele. Pastor, na quinta-feira pregou aqui, ele deu um exemplo da eletricidade. Está acessível. Ele está acessível para a gente. O véu foi rasgado, agora eu e você temos acesso ao Pai. E Jesus ali vai perguntar, o que vocês estão conversando? A Bíblia vai relatar que eles estavam tristes, porque eles saíram com aquela imagem de Jerusalém, o mestre está morto. O mestre está morto, está crucificado. Ele ressuscitava as pessoas, mas agora quem vai ressuscitar ele se o próprio estava morto? Se o próprio estava ali crucificado no madeiro, foi crucificado no madeiro e estava morto. Repare que o assunto deles era sobre Jesus. E quem vai se aproximar deles? O próprio. E eles falavam de Jesus, e Jesus perto deles, não reconheceram. Jesus vai caminhando com eles e eles não percebendo. E é interessante, querido, porque aquela voz que por 3 anos e meio falou com eles, eles não reconheceram. Aquela voz que por 3 anos e meio ensinou, pregou, falou as palavras para eles, eles não entenderam, não conseguiram compreender. A Bíblia relata que Pedro, após a morte de Jesus, ele vai voltar a pescar. Tem essa passagem. E ele vai chamar os discípulos, ele vai falar, eu vou pescar. E os discípulos vão dizer, eu vou também com você. Note que essa daqui é uma passagem quase igual a Lucas 5, que vai falar sobre a pesca ali maravilhosa. Nessa passagem, eles não vão pescar nada à noite. E a Bíblia vai relatar que Jesus vai chegar na beira da praia e vai dizer assim, vocês têm algo para comer? E eles vão responder, não tem. Jesus vai ordenar que eles joguem a rede, né? Eles vão pescar. E é interessante que eles não vão reconhecer Jesus.
Mas a Bíblia vai relatar que João, aquele que Jesus amava, vai dizer, é o mestre. Pedro é o mestre. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quem tem intimidade com Deus sempre vai reconhecer a sua voz. Quem era mais íntimo de Jesus? João. Qual era o discípulo que Jesus amava? João. Então aquela voz, quando falou, vocês têm alguma coisa para comer? João já matou logo a charada, é o mestre Pedro. Pedro, ao ouvir que é o mestre, ele vai pular e vai ir de encontro a Jesus. Porque, querido, a voz do nosso Deus, quem já escutou a voz de Deus sempre vai reconhecer a sua voz. Sabe o que impede de eu e você de ouvir a voz de Deus? O que nos impede de ouvir é o nosso coração fechado. Para de viver as esperanças passadas. Para de focar em sentimento de derrota. Você é filho e filha de Deus. Nosso pastor pregou aqui numa ministração e o tema era o olhar para as ruínas. E ele frisou alguns pontos. E ele disse assim, o olhar preso ao passado vai nos manter presos ao desânimo. O olhar preso ao passado vai aumentar nossas feridas. O olhar preso ao passado vai manter a porta da restauração fechada para nós. Deus nos convida a olhar para o que podemos fazer, olhar em direção ao futuro. Olhe para o que precisa ser restaurado na sua vida com um olhar que deseja ardentemente a restauração. Amém? Depois de perguntar o que eles estavam conversando, voltando para o texto, eles vão responder Jesus. E eles vão dizer assim, és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm acontecido? Imagine Jesus nessa hora, eu sou peregrino, né? Ou vocês que não entendem nada. E no versículo 19, do 20 ao 21, vai dizer assim, Jesus vai respondendo, ele vai falar, o que foi? Aí eles vão responder, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem que era poderoso, profeta, em atos e palavras, os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Jesus vai virar para eles e vai dizer, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Isso aqui eu acho tremendo também. E Jesus vai dar uma aula de Antigo Testamento para eles. Uma aula. Imagina aí nosso mestre. Que oportunidade. Que escola bíblica dominical abençoada foi essa? Que privilégio. Meu amigo Rogério, imagina como foi essa escola. Como foi essa imersão, só com os textos que falam de Jesus. Jesus vai falar de Moisés e todos os profetas. Todos. E eu imagino Jesus, vou frisar só uns salmos, né? Jesus passando pelo Salmo 41. Lembra que está escrito aqui? Isaías 53. Vocês sabem que estão escritos lá. Que experiência esses discípulos tiveram. Que honra Jesus ter aparecido e ensinado as escrituras para eles. Talvez essa aula nem os discípulos tiveram. Nem os discípulos. Porque, cara, alguma coisa de especial tinha na vida desses 2 discípulos. A Bíblia relata que o nome de um era Cleopas. A outra tem algumas especulações, mas não é certo ainda. Mas que privilégio. Que privilégio, mestre. Eu imagino que aqueles discípulos ficaram maravilhados, porque no versículo 35, 32, a palavra vai dizer, não parecia que o nosso coração queimava quando ele nos falava as escrituras? Se não queimasse, né, querido? O próprio ele ensinando para eles. E chegando à aldeia para onde ia, voltando para o texto, Jesus vai dizer, pode ir, porque eu vou para mais longe. E a palavra vai dizer que eles vão insistir para que Deus ficasse, pois já era tarde. E Jesus vai entrar. Apocalipse 3, a partir do versículo 20, vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqueles homens, mesmo sem saber, abriram a porta e convidaram Jesus para entrar. E é isso que Jesus espera de nós, queridos. Precisamos abrir nosso coração que ele venha fazer a morada. No versículo 30, Jesus vai estar com ele na mesa. Vai pegar o pão e vai partir. Vai abençoar e partir.
no mesmo momento, os olhos deles vão se abrir e eles vão reconhecer Jesus. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Partir do pão fala de comunhão. Nossos olhos só se abrem quando temos comunhão. Nossos olhos só se abrem quando temos comunhão com Cristo. Pastor, que privilégio esses 2 discípulos tiveram. Essa foi a primeira mesa, o primeiro pão que foi partido depois da sua morte, da sua ressurreição. Que privilégio. Eu não sei o que esses 2 discípulos tinham, mas eles eram especiais. Ao ponto de Lucas relatar um texto todo. Marcos só vai relatar dois versículos. Lucas, ele relata a história toda. Que honra. Eles saíram dali maravilhados. Como eu disse, no versículo 32, vai dizer: então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Só a palavra revelada no Espírito que pode atingir o coração do homem. Só a revelação pode fazer arder o coração. E eu encerro essa palavra dizendo: não importa qual é a situação que você esteja passando, não saia do caminho, pois o Senhor está vindo ao seu encontro e Ele vai mudar a sua história. Não saia do caminho, meu irmão e minha irmã, pois o Senhor está vindo nele, Ele vai ressuscitar seus sonhos. O mesmo Jesus está aí do seu lado. Ele sabe exatamente o que você precisa, mas está esperando que você abra a sua boca e clame pelo seu milagre. Não se acanhe se a multidão tenta te atrapalhar. Não se intimide se tente calar a tua voz. Erga a tua voz e clame, pois o Senhor quer ouvir o seu clamor e dar a sua vitória. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Agradeço a Deus pela vida do Rafael, por essa palavra ministrada. Quantos detalhes, né, amados? A gente lê esse texto, a gente conhece o texto, mas sempre que a gente vai destacando cada detalhe nesse texto é algo impressionante. E o Rafael fez uns comentários que eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, né, ali sobre o primeiro partir do pão após a ressurreição. E eu estava ali ouvindo, né, e o Rafael ia comentando: poxa, como eles eram especiais. Aí, Rafael, sabe o que eu estava lembrando nesse momento? Do salmo que a gente leu no início desse culto. Como o Senhor olha para nós quando nós fazemos aqueles votos e vivemos daquela maneira. Aqueles eram 2 discípulos, a palavra diz. A palavra não diz, irmão Ronaldo, que pelo fato deles estarem tristes, eles deixaram de ser discípulos, não. A palavra diz, eram 2 discípulos. E essa palavra me traz uma esperança muito grande, sabe por quê, Rafael? Essa palavra me mostra que mesmo no momento de baixa na minha vida, o Senhor continua me vendo como um discípulo e Ele vai ao meu encontro. Ele vai ao nosso encontro. Essas palavras todas que nós recebemos nessa manhã, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a trazer a sua memória agora, do seu coração, o que mais te destaca nisso tudo que o Rafael falou. A paciência de Jesus para ensinar aqueles homens. Amados, aqueles eram homens que certamente já tinham lido os profetas, já tinham lido os escritos de Moisés, conheciam muito bem o nosso Antigo Testamento. Só que o Senhor Jesus, com muita paciência, Ele chega perto daqueles homens e explica aquelas palavras a eles. Com muita paciência Ele se coloca ao lado. Amados, aqueles que temem ao Senhor, que vivem com integridade, mesmo no momento de fraqueza, contam com essa paciência de Deus. Deus se aproxima, Cristo se coloca ao lado daqueles homens e explica, reaviva a esperança no coração deles. Que nessa manhã o Senhor possa olhar para você e enxergar também um homem, uma mulher que tem comunhão com Ele, porque Ele se aproxima, Ele parte o pão, Ele aquece o coração novamente daqueles que estão frios. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado por essa palavra sempre maravilhosa para nós, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu servo Rafael, que foi grande bênção na nossa vida nessa manhã. Oh Senhor, precisamos trazer às nossas vidas esses princípios básicos da nossa fé.
básicos, crendo no teu cuidado, crendo no teu agir, na tua paciência, no teu amor, na tua graça. Senhor, obrigado porque essa manhã nos revela um cuidado de Deus tão grande com a nossa vida. Desde a escola dominical, Senhor, até essa palavra agora, como o texto bíblico nos revela o cuidado de Deus para conosco. Senhor, que nós possamos estar em seus braços sempre, conforme foi ministrado também pelo Rogério aqui recentemente. Senhor, nós queremos estar nos braços de amor do Senhor, queremos estar envolvidos sempre na tua presença, Deus. E quando a fraqueza chegar, quando a tristeza bater em nossa porta, que no caminho possamos encontrar o Senhor, que no caminho possamos ouvir a tua voz, Senhor, porque essa palavra também nos trouxe essa revelação maravilhosa. Senhor, às vezes nos apegamos à origem, ao destino, mas é no caminho que a revelação acontece, Senhor. Que possamos perseverar no caminho. Dê força, Senhor, aos que estão fracos nessa manhã. Mantenha de pé os que estão felizes, alegres e caminhando, Senhor. Que a IMEFRE possa prosseguir rumo ao alvo, perseverando no caminho que é Cristo Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Aplauda ao Senhor e agradeça a Ele nessa manhã. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, aleluia. Pode se assentar, glória a Deus. Nós vamos caminhando aí para o término do culto nessa manhã, a gente ainda vai ter um último momento aqui, mas amados, quero compartilhar com vocês aí uns avisos importantes, para não cair no esquecimento, né? Sua semana foi uma bênção, amém? Sua semana foi uma bênção? Tivemos aí o início do nosso propósito, né? Até estava brincando aqui no início que a IMEFRE em peso, aí um monte de gente vai falar comigo, pastor, fiz jejum do café também, né? Uma galera fez de café. Ontem eu até postei brincando lá no status do WhatsApp, né? Falei, ó, corre um boato aí que 18 horas foi passado uma quantidade recorde de café em freguesia, que um povo voltou em peso a tomar café ontem. E, amados, primeira semana de propósito, tivemos aí o jejum de alimentos de prazer, foi uma bênção. Né, algumas pessoas vieram compartilhar comigo a alegria de ter feito esse jejum, porque, amados, a gente sabe que nem todos têm o hábito, né, de fazer jejum. É algo que nós precisamos realmente resgatar na nossa vida. A gente até teve uma palavra, se eu não estiver enganado, foi esse ano, sobre jejum, que eu falava sobre a prática de jejuar semanalmente, né, e essa semana nós vamos dar continuidade ao nosso propósito. Hoje à noite eu vou compartilhar com a igreja a direção dessa semana, então fique atento aí aos avisos. Se você porventura não, pastor, hoje eu não vou conseguir estar aqui à noite, fique atento nas redes sociais da igreja, no grupo da IMEFRE no WhatsApp, fica ligado aí. Eu acredito que todos que estão aqui estão no grupo, acompanham lá, mas se tiver alguém que não tem, já combina com a pessoa que está aí do seu lado aí, fala, olha, me avisa porque eu quero saber. E essa semana eu vou compartilhar com vocês então hoje à noite o jejum da semana, como que vai ser, as palavras de leituras bíblicas dessa semana. E lembrando, amados, a leitura ela tem lá a data na imagem, tudo certinho, começa na terça-feira e vai até sábado. E na terça-feira nós teremos novamente o Orando com Propósito. Quantos assistiram aí o Orando com Propósito aí? É imenso, né? Inclusive agradeço a Deus pela vida da igreja, a quantidade de visualizações lá no canal está muito boa, né? A palavra de domingo da semana passada, para vocês terem uma ideia, a gente está com 125 visualizações, a média aí é 30, 35, né, semanalmente, está 125 a palavra da semana passada. O Orando com Propósito estava com... Não, minto, o Orando com Propósito estava com 125 e a palavra com 75, né? Então, a igreja está assistindo e eu reforço isso para você. Se você puder, assista em família. É uma palavra curtinha, é uma oração final, é uma oportunidade que você tem de fazer uma devocional junta. Às vezes a nossa semana é tão corrida, e aí você tem a oportunidade, pelo menos um dia da semana, reunir a sua casa para um momento de oração, de leitura da palavra, e essa semana nós teremos novamente. Então, fique atento aí aos comunicados. Hoje à noite trago já a nova imagem com os textos, a orientação do jejum, e vamos que está só começando, amém?
Deus continue nos abençoando nesse propósito aí, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o convidado dessa manhã, o novo irmão, o irmão Bernardo, vem cá aqui na frente. Nós vamos consagrar aqui a vida do Bernardo, convidar a igreja a se colocar de pé. A gente vai fazer essa oração agora, já caminhando também para o término do culto logo em seguida. Agradecer a Deus pelas orações, né? O Rafael citou e agradecemos muito a Deus. E Deus às vezes nos surpreende com alguns presentes, né? E poder apresentar o filho no Dia dos Pais é uma maravilha, né? É uma bênção. Então, nós vamos fazer agora aqui a consagração do Bernardo. Que o Senhor abençoe ricamente a caminhada dele, em nome de Jesus. Vou pedir para você. Pô, a chupeta, senão ele chora. Vai chorar. Vamos orar aqui. A mãe falou que não precisa pôr não, então a gente obedece. Senhor, nós consagramos a Ti o Bernardo nessa manhã no Teu altar, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida dele, que o Senhor esteja abençoando desde já a sua caminhada. Senhor, que o Bernardo seja uma bênção nessa geração, que ele não venha, Senhor, conhecer o mundo e nem o mundo conhecê-lo, Senhor, mas que ele esteja sempre debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Nós o apresentamos a Ti, Senhor, e consagramos o Bernardo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que ele seja uma referência a essa geração e que o chamado dele floresça, que seja uma vida frutífera e poderosa, Senhor. Nós Te agradecemos e consagramos assim em nome de Jesus. Amém. Repararam que a mãe e o Bernardo veio de verde, né? Eu não falei nada. Família tá alinhada, né? Família com propósito, né, gente? Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto dessa manhã. Que o seu Dia dos Pais seja uma bênção. Deus abençoe cada pai da IMEFRE, cada homem de Deus que tem essa oportunidade de exercer a paternidade. Que você venha ser um pai abençoador na vida do seu filho, da sua filha. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã e entregando esse tempo nas mãos dele. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida da IMEFRE, pela vida, Senhor, de cada ministério dessa casa. Eu Te agradeço, Senhor, mais uma vez pela vida do Rafael, pela vida de todos os pregadores dessa casa. Obrigado, ó Pai, que o Senhor continue despertando o dom na vida dos Teus filhos que tem esse chamado. Continue usando, Senhor, que a Sua igreja seja abençoada, seja, Senhor, fortalecida e alinhada através dos ministérios, Senhor, dos irmãos aqui nesse lugar. Leva-nos em paz para as nossas casas. Abençoe, Senhor, esse dia. Abençoe, Senhor, cada pai. Que em nome de Jesus nós possamos estar logo mais à noite na Tua casa mais uma vez, para dar prosseguimento, Senhor, a esse propósito de 50 dias. Seja um tempo de bênção, seja, Senhor, um tempo de revelação do alto, de adoração ao Senhor aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado. Consagramos cada dízimo e cada oferta. Apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Receba a bênção do Senhor. Estarei indo para a porta poder falar com todos vocês. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, domingo abençoado.